o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor conduz a nossa vida de maneira perfeita. Agradecemos-te pela oportunidade que tu dás a cada um de nós de cumprir a tarefa que o Senhor destinou para nós. Agradecemos-te porque o Senhor, na sua bondade, tem nos dado crianças para que nós as evangelizemos e as conduzamos a ti. Agradecemos pelo privilégio de te servir. E obrigado por esse tempo, quando pudemos sentar também, nos reunir em torno da tua palavra e estudar as melhores maneiras de como transmiti-la às crianças. Pedimos tua graça, tua suficiência, o teu renovar das nossas forças e que ajude que esse tempo tenha repercussão na vida de muitas crianças com as quais nós trabalhamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, queridos, vamos lá? Por que 10 dicas sobre a preparação da lição bíblica? Dicas, geralmente, são pequenas orientações, não é? Os cursos da APEC preparam muito bem os professores. Eu tenho sido professora da APEC já por muito tempo, e durante 8 anos seguidos nós tivemos, Natanael e eu, na sede da APEC, preparando os professores, e cada ano é uma experiência muito gostosa, muito satisfatória também, de ver que os professores chegam, aprendem e crescem e se tornam melhores professores depois do curso da APEC. Então, eu ia dizer para os irmãos que estão aqui, que se você já fez o curso da APEC, você vai ver hoje só uma revisão. Se você é um professor que tem sido professor, mesmo sem muito preparo, essa aula é para você. Porque o nosso objetivo com essa matéria foi ajudar aqueles que não têm recebido muito treinamento, mas que fazem o trabalho com o coração. Então, é para vocês que nós estamos dedicando essas dicas. Quem já sabe, eu tive uma aluna que chegou e sentou ali. Ela chegou e disse: Alessandra, o que você está fazendo aqui? Vai assistir outro seminário? Professor, mas eu gosto de assistir suas aulas, porque eu sempre aprendo. Eu digo, mas aqui tu vai aprender pouco, vai para outro que tu aprendes mais. Então, mandei a minha aluna embora. Mas vamos lá, gente, nós vamos pensar um pouquinho nessas 10 dicas de como preparar a lição bíblica. Eu não preciso dizer para vocês que é importante inculcar na mente da criança os princípios da palavra de Deus. Está chegando outro aluno, o que você vem fazer aqui? Irmão, essa aula aqui é aquelas que eu dei lá em Macapá, lá em Rondônia, lá em Porto Velho. É? Tudo bem, então vai reforçar o que aprendeu. Ele fez o ESSEC 1 lá, ensinando crianças com excelência, lá em Porto Velho, início desse ano, não foi, irmão? Bem no início do ano, e ele trabalha lá nos rios, gente. Ele está com plano de fazer um barco para sair fazendo classe de boas novas nos rios, lá no norte. No Rio Japurá, né, irmão? Rio Purus. Já que ela tocou no assunto, amanhã eu vou trazer a maquete do barco para o projeto que está aqui na frente, se ela quiser dar uma olhada. Tá ótimo. Tudo bem. Então, ele tem esse projeto e é alguém que Deus trocou o coração dele. Já viram Deus trocar? Olha, eu vou dizer para vocês, mulheres. Deus trocou o coração dele, viu? A mulher dele veio fazer o liderança aqui em São Paulo, voltou com o coração ardente e ele dizia, não quero nada com menino, nada com criança. Olha, mas Deus mexeu, transformou, e ele hoje é um pastor de crianças, imagine. 88, irmã. Página 88 da sua apostila. Natanael e eu temos feito algumas viagens missionárias fora, nesses países muçulmanos, e uma das coisas que muito nos tocou em 2009, quando nós estávamos em Guiné-Bissau, foi que nós nos hospedamos numa casa, na cidade de Gabu, lá em Guiné-Bissau, e à noite, de manhãzinha cedo, antes de nós levantarmos, já às 6 horas da manhã, nós escutávamos na casa do fundo,
E eu fiquei curiosa para saber o que era. Eu descobri que era uma escola de muçulmanos. As criancinhas pequenas chegam lá muito cedo. Essa foto não é daquela escola, mas é um modelo de como acontece a educação dos muçulmanos. As crianças, muito cedo, elas vão aprender o Alcorão. O que elas têm na mão não é um livro, é uma tábua. Nessa tábua, eles escrevem o Alcorão e memorizam diariamente. Vocês percebem o zelo desse povo? As crianças, até os 12 anos, são obrigados a memorizar o Alcorão. Depois dos 12 anos, elas começam a ser instruídas por outro mulá, porque o que vocês veem aqui é o que eles chamam de mulá. O mulá fica aí, ensinando, tomando as lições, obrigando as crianças a memorizar. Depois que elas memorizam esse texto, elas escrevem outro, memorizam outro texto, e até os 12 anos elas já terão memorizado todo o Alcorão. Irmãos, há esse zelo, por isso os muçulmanos são tão ferrenhos na fé que eles têm. São capazes de dar a própria vida por Alá. Mas eu pergunto, será que nós temos tido o mesmo zelo pelo ensino da Santa Palavra de Deus às nossas crianças? Primando por esse zelo, que nós estamos hoje à tarde aqui pensando e planejamos esse seminário com 10 dicas, 10 orientações. Nós não vamos poder fazer a coisa tão destrinchada, mas vamos dar algumas dicas para vocês de como, e alguns padrões que vocês podem seguir para prepararem as suas lições de maneira que a palavra de Deus possa ser usada para evangelizar a criança e para discipular. Nós temos 2 tipos de lições bíblicas. Nós usamos as lições bíblicas como meio de evangelismo e também como meio de discipulado. Nós fazemos uma boa divisão entre os 2 tipos de lições. Porque se a lição é evangelística, a ênfase dela maior vai ser a salvação das crianças. Se a lição de discipulado, a ênfase maior vai ser o crescimento das crianças. Mas não podemos nos tornar meros contadores de história. É só isso que eu quero dizer para os irmãos. Porque muitos de nós ocupam o tempo da escola dominical com um bocado de coisa, menos o ensino. Porque se conta a história e só isso, acabou. Mas não é isso. A lição bíblica ela tem que ser um veículo de ensino para que as verdades da palavra de Deus sejam inculcadas e a criança realmente conheça o Salvador através das lições bíblicas. Essa é a nossa tarefa. Vamos à nossa primeira dica. Desculpe, rapidinho. Alguém pode abrir, um dos irmãos pode abrir a sua Bíblia em Timóteo 4,16? Se você não achar, eu leio, que eu tenho marcadinho aqui. 1 Timóteo 4,16. Diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o professor, a palavra de Deus diz que o professor tem que ter cuidado de si mesmo e da doutrina. O irmão sabe o que é doutrinar? A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, diz direitinho o que é. Essas coisas que eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, bota nos umbrais da tua porta, coloca em todo lugar. Olha, criança não fica saturada pelo ensino da palavra de Deus. Se nós fizermos com sabedoria, a criança vai aprender, vai crescer e vai ser uma beleza. Quando ele se torna jovem, ele surpreende. Por quê? Ele aprendeu a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado de nós mesmos e da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Eu não vou gastar muito tempo com a dica 2. A dica 2 é conheça as suas crianças. Por que eu não vou fazer isso? Porque vocês vão estar cheios de palavras, de mensagens esses dias, falando sobre a necessidade de conhecer a criança. Hoje mesmo nós já ouvimos uma excelente palavra do pastor, outra já ouvimos e vamos ouvir mais coisas. Como nós precisamos, como obreiros do Senhor, conhecer a criança e investir na sua vida. É a nossa matéria-prima, né? E, como disse o pastor Dan hoje de manhã, vocês são os heróis.
porque são vocês que estão com a mão na massa, vocês que estão trabalhando todo domingo com as crianças. Precisa conhecê-las. Em Provérbios tem um versículo que eu acho muito interessante. Ele diz que é para a gente conhecer. Olha o que diz aqui em Provérbios 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Então, aquelas ovelhinhas nossas, nós precisamos conhecê-las. Saber por que elas se comportam mal. Saber por que uma criança está triste. Eu lembro de uma prima minha, estava fazendo um clube de 5 dias numa região lá de Atibaia. Quando ela chegou, ela começou a olhar um menino, um garoto. E ela disse, não, era uma garota. E aquela garota era tão triste que ela começou a querer saber o que estava acontecendo com aquela garota. Para encurtar a história, o padrasto dela foi parar no conselho tutelar, porque aquela professora conheceu a sua criança e descobriu que aquela criança estava sendo abusada dentro de casa. É isso, quando nós entramos em contato com a criança, nós vamos encontrar, gente, tanta história feia. Tanta coisa que está acontecendo com as nossas crianças. Vocês sabem disso melhor do que eu, porque vocês estão convivendo com elas. Mas procure conhecer as crianças. Agora, nós não podemos fazer a obra do Senhor sozinhos. Para que a palavra chegue à cabeça e desça ao coração, é necessário que nós clamemos ao Senhor, intercedamos pelas nossas crianças e pela palavra que nós estamos ensinando. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esses dias nós temos considerado o seguinte, muita informação que nós temos cai aqui, não é isso? Mas quando é que ela desce para cá? Muitas vezes nós ficamos com tanta informação, mas precisamos que essas informações caiam para o coração. O próprio ensino que nós damos às crianças, eles precisam se tornar uma realidade espiritual na vida da criança, para que ela experimente o valor da palavra, ela experimente que ela pode aplicar a verdade na sua própria vida. E isso não somos nós, irmão, nós não conseguimos fazer, infelizmente. Se nós conseguíssemos, nós saímos convertendo o povo todinho, não era não? Mas essa obra é feita pelo Espírito do Senhor. À medida que nós nos colocamos na mão dele, para que ele possa nos usar. Então, clame ao Senhor. Essa é a terceira dica. Nós não podemos fazer sozinhos. Primeiro, qual a primeira dica? Quem lembra? Cuide de si mesmo. Depois, conheça as crianças. E agora, clame ao Senhor por ajuda, para poder fazer o que tem que ser feito. Depois disso, você está preparado, é como que um preparar de terreno. Nós estamos agora preparados para começar a preparação da nossa lição bíblica. É essa a nossa ênfase desse seminário. Como eu posso preparar uma lição bíblica? Nós sugerimos a preparação de 2 lições para vocês. Uma lição evangelística, mostrando como é que você pode ensinar a palavra, como você pode colocar dentro de uma lição bíblica o evangelho para a criança, e como você pode colocar dentro de uma lição bíblica o ensino que vai ser o aprendizado da criança para produzir o seu crescimento espiritual. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Hoje, uma pessoa chegou comigo lá na mesa que se vende flanelógrafos e me disse, irmã, qual é a lição que eu posso usar para evangelizar crianças? Que boa visão essa professora tem. O que eu posso fazer para evangelizar as crianças? Primeiro, você vai compreender, por meio da lição que nós vamos usar aqui, eu usei a lição de Zaqueu, mas foi a propósito, porque é uma lição que todo mundo conhece. A lição de crescimento, eu já peguei uma lição que eu acho que nem todo mundo conhece. Porque, pelo menos, a primeira turma, eu acho que eles vão precisar chegar em casa e ler o capítulo 19 de 1 Reis. Mas a lição evangelística é a lição de Zaqueu. Então, você vai ver que nós usamos, quando preparamos a lição, alguns símbolos. Esses símbolos são os mesmos que vocês veem nas lições da APEC. Se você pegar a lição de Elias, que já é uma lição revisada, pegar a lição de Davi 1, que é uma lição revisada, e muitas outras, aparecem esses símbolos, que logo mais nós vamos conhecê-los mais detalhadamente. Então, o primeiro objetivo é que você conheça os próprios símbolos para poder trabalhar com o material da PEC. Segundo,
que a gente pense um pouco também como nós podemos preparar. Veja, nós não podemos sentar com vocês e dar uma aula como se dá no CEDIC ou num curso introdutivo, mas nós podemos dar algumas dicas. Uma dica que é como se prepara a lição evangelística. Eu trouxe um esboço evangelístico prontinho para você. E o que é que você vai fazer? Você pode pegar esse esboço e tê-lo como um molde, um modelo. E nós vamos, então, olhando esse modelo e ver de que maneira eu posso usar nas minhas lições, já que eu não fiz ainda um curso da PEC, ainda não sei muito como preparar uma lição. Irmãos, eu sei que tem muita gente que dá aula só com o coração, só porque quer servir ao Senhor, mas realmente não tem um preparo. Foi pensando em vocês que nós preparamos isso aqui. Mas vamos. Então, você começa a preparar a sua lição pela Bíblia. Olha, irmão, gasta tempo com a palavra. Eu sei que você tem um manual da escola dominical, você tem um manual da PEC, mas nenhum deles é inspirado. O único manual que é inspirado é esse. Então, você precisa começar estudando a palavra do Senhor. Porque, à medida que você estuda a palavra, essa palavra que, como diz em 2 Timóteo 3,16, toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, essa palavra, nós vamos desvendar os nossos, pedir a Deus, Deus desvenda os meus olhos, para que eu possa ver aqui o que tem para ensinar para minhas crianças. Então, quando você pega um texto bíblico, nesse caso de Zaqueu, vamos dar uma olhada o que a gente faz. Primeiro, você vai ler o texto para conhecer. Vai conhecer quais são os lugares que aparecem nessa história. Quais são os lugares que aparecem na história de Zaqueu? Assim de mente, de memorizado. Quais são? Hã? A árvore, a casa, a cidade, qual era? Hã? Onde é que Zaqueu morava? Jericó. Zaqueu morava em Jericó. Cafarnaum aparece aqui no texto porque Jesus morava em Cafarnaum, lá em cima. E ele estava viajando de Cafarnaum para Jerusalém e ele ia passar por Jericó, que era caminho. Pois bem, você precisa saber quais são os lugares. Até saber de onde Jesus está vindo é importante. Por que ele estava indo para Jerusalém? Alguém sabe por que Jesus estava fazendo essa viagem para Jerusalém? Por que Jesus estava passando por Jericó e indo para Jerusalém naquele tempo que aconteceu a história de Zaqueu? Você sabe que Jesus estava indo para ser crucificado? Era, e já era para viagem, a última viagem dele de Cafarnaum para Jerusalém. Ele seria crucificado em Jerusalém. Era o fim do ministério de Jesus. Quando você pensa qual o tempo, você vai pensar fim do ministério de Jesus. Ó, em qual tempo aconteceu essa história? Já no final do ministério de Jesus. Quando você vê outras histórias, elas aconteceram no meio do ministério de Jesus, no começo. Por exemplo, a história lá da transformação da água em vinho, aconteceu quando? No início do ministério de Jesus. Então, você precisa ter esse conhecimento panorâmico para poder ministrar bem a sua lição. Nós temos hoje onde achar essas histórias? Onde achar esse conhecimento? Temos. Existem, além das Bíblias de recurso que nós temos hoje em dia, que são muito boas, Bíblias anotadas, cada Bíblia melhor que a outra, nós temos também, sabe o quê? Comentários bíblicos até online. Se acha comentários bíblicos muito bons online. Você pega, já não precisa nem ir para o computador, no próprio celular, clica lá. Viagem de Jesus de Cafarnaum para Jerusalém. Você acha o trajeto, acha mapa. Você vai já ver um mapa aqui que eu achei na internet. Qual é o personagem principal dessa história de Zaqueu? Hã? O próprio Zaqueu, né? Não foi Jesus, não? Não, porque Jesus não é o personagem principal. Ele é aquele que resolve o problema do personagem principal. Então, você vê em toda a história, quando você for preparar, você vai seguindo esses passos. É muito interessante. O que esse texto está dizendo para mim? O que eu aprendo com esse texto de Zaqueu, quando você está preparando a lição? O que esse texto diz para mim? O que o texto de Zaqueu diz para você? Para mim, o que esse texto diz para minhas crianças? Queridos, isso aqui são passos que nós damos na preparação de qualquer lição bíblica evangelística. Porque isso é um
preparo do professor no estudo da palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha. Logo aqui na letra B, na página 89, diz assim: depois de selecionar a história, bem aqui em cima, dica 4, comece pela Bíblia e consulte o comentário. Depois a gente vê isso. Na letra B, o que que diz lá? Faça uma lista minuciosa de todos os acontecimentos na ordem que são relatados. Isso é útil para ajudá-lo a memorizar toda a sequência de eventos. Depois faça anotações a partir de algumas perguntas, que são essas que eu falei para vocês. Você vai preparar uma lição? Lê na Bíblia, pega um caderno e uma caneta e você vai fazer o quê? Localizar o personagem principal, em qual tempo aconteceu, quais são as pessoas que estão envolvidas, vai ver o tempo histórico, o mapa, conhecer essas coisas todas. E então você faz o quê? Uma lista dos fatos da lição bíblica. Isso é o passo a passo para a preparação de qualquer lição, quer seja evangelística, quer seja uma lição de crescimento. Vocês vão fazer isso? Mas é porque eu repeti, desculpa. Aqui tem outras perguntas mais variadas. Isso é erro de digitação. Vamos lá. Vamos ver aqui. Quais são os fatos que nós vamos anotar na história de Zaqueu? Se você abre a sua Bíblia lá em Lucas 19, é um texto conhecido, você vê a ordem dos acontecimentos. Jesus passava por Jericó. Observe, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Olha, você observa que a frase é curta. Quando você colocar a frase que vai ajudar você a preparar a sua lição, não coloque a frase com muito detalhe. Coloque uma frase curta. Por quê? Esse andamento que você está preparando aí, esses fatos que você está rolando, eles vão ajudar você a contar a história para as crianças. Nesse caso, que é a história de Zaqueu, é muito fácil. Mas uma outra história, tem histórias bem mais difíceis, que eu preciso conhecer e narrar. Enquanto eu narro, eu vou me segurando no esboço. Irmãos, tenham o hábito de planejar suas lições por escrito. Eu conheço professores que têm uma memória excelente e memorizam a lição todinha. Mas não é esse o caminho. Nós devemos aprender a planejar a lição passo a passo, porque dessa maneira eu vou saber aplicar no lugar certo, fazer no lugar certo as aplicações, como nós vamos ver daqui para frente. Vamos lá. Jesus atravessa a cidade de Jericó. Vocês estão notando que aqui na frente de cada frase eu coloquei o versículo bíblico onde ele está apoiado? Depois, versículo 2, Zaqueu, chefe dos publicanos, morava lá. Eu coloco, às vezes, até com minhas próprias palavras, a interpretação do versículo. Zaqueu desejava ver Jesus, o povo não deixava. O povo não deixa, como está aí no presente. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Depois, o que acontece? Jesus vê Zaqueu e fala com ele. Zaqueu desce e recebe Jesus em casa. Esses são os fatos do texto bíblico. Se você pegar a sua Bíblia e acompanhar, eles estão lá assim. O povo reclama por Jesus ter ido à casa de um pecador. Versículo 7. Zaqueu reconhece seu pecado e resolve doar seus bens. Versículo 8. Olha, vocês viram como eu não dei os detalhes da doação dos bens? Eu não disse que ele ia dar metade e 4 vezes mais. Não, por quê? Isso não é para estar escrito. Isso na hora que eu estiver contando, eu falo. Jesus declara... Hoje houve salvação nessa casa e, finalmente, Jesus explica por que passou por Jericó. Por que foi que Jesus passou por Jericó? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus passou por Jericó foi por causa disso. Porque ele tinha que achar uma pessoa que estava perdida lá em Jericó, que era Zaqueu. Entenderam? Então, aqui você já fez o quê? Você já conhece o texto, mais ou menos. Você pega o texto bíblico, faz um resumo dele em forma de fatos, um embaixo do outro, com a referência na frente. E agora nós vamos partir para preparar o nosso esboço. Só que eu tenho que conhecer um pouco mais. Eu preciso consultar os comentários bíblicos para conhecer um pouco mais. Você sabe o que é que os cobradores de impostos faziam? Isso aí todo mundo sabe, eles roubavam, né? Pegavam o que era alheio. Então, por isso, ele era malquisto pelo povo. O povo nem queria deixar ele ver Jesus, porque ele era um sujeito muito mau. Agora, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Essa ação de Zaqueu subir na árvore, vocês acham que era uma coisa normal? Será que era normal a gente ver uma autoridade?
Ah, ele era de baixa estatura. Mas será ele não tinha posição social elevada na cidade? Diz que Zaqueu, nesse dia, se fez criança para poder ver Jesus. Pois bem, depois que está assim, você precisa conhecer um pouco mais. Vamos conhecer o trajeto de Jesus? Vamos lá, olha, aqui tem um mapa. Eu gosto de ter mapa assim para mostrar para as crianças amam pegar um mapa para conhecer. Jesus, ele nasceu aqui perto, em Belém, né? Jesus nasceu em Belém, andou aqui por Jerusalém, cresceu lá em Nazaré, depois foi criado em Nazaré, e chegou o dia quando Jesus começou seu ministério, e ele resolveu estabelecer o seu lugar de moradia lá nos confins da terra, lá em cima, lá no fim do mapa do povo de Israel. Diz que lá em Isaías diz que a região da sombra da morte, né? Lá resplandeceu a luz. E aquela região pôde ver a luz. Jesus foi morar lá nos confins da terra, naquela região distante lá de Cafarnaum. Era lá que Jesus morava. Lá era o quartel-general de Jesus. E quando ele veio para ser morto, porque ele tinha que morrer em Jerusalém para se cumprir a profecia, ele veio de Cafarnaum, não sabemos quanto tempo ele gastou, mas ele passou por Jericó. E chegando em Jericó, então, ele teve aquele encontro que a nossa história está descrevendo. Mas as crianças precisam saber isso? Precisa. É bom eles conhecerem os mapas bíblicos. Nesse julho, nós tivemos clube de 5 dias com as crianças, com Jesus, meu Salvador e amigo. Então, era a narrativa de Jesus, ali era Jesus acalma a tempestade, Jesus cura o paralítico, Jesus cura o servo em Cafarnaum. As crianças aprenderam a ver o mapa por onde Jesus andou. Eles se debruçavam no chão e pegavam aquele mapa grande que nós preparamos para os professores, e os professores e eles aprenderam a andar nas estradas da Galileia. É bom as crianças conhecerem a geografia bíblica. Então, é bom eles conhecerem esse mapa. Tudo isso, irmãos, nós estamos dando cultura bíblica para as nossas crianças, conhecimento da Bíblia para eles. Pois bem, depois que está tudo isso aqui pronto, o que é que nós vamos fazer, gente? Já está pronta a lição? Não. Agora é a dica de número 5. Vamos ver qual é a dica de número 5 que vem aqui. Eu já dei 4. Agora é a dica de número 5. Qual é ela? Você vai construir um esboço. Vai fazer um esboço. Aqui eu sei. Quem é pastor aqui? Vamos lá, levanta a mão, além do Natanael. Opa, tem gente aqui que sabe fazer esboço. Muito bem, ótimo. A gente, para pregar, tem que ter esboço, não tem? Fazer o esboço, a pregação? Beleza, por isso tem lá homilética, tem essas matérias difíceis que se aprende. Pois bem, para ser professor de criança também tem que ter esboço. Por quê? Você não está ensinando qualquer não, você está ensinando a criança. Você está ensinando a palavra de Deus de maneira séria para as suas crianças. Então, construa seu esboço. O esboço para a criança tem que ter uma introdução interessante. Como você começaria a história de Zaqueu? Correndo no meio da rua? Pode ser. E você poderia perguntar para as crianças, bota o menino vestido de Zaqueu correndo lá, aí você já descobriu quem é a história que vai contar, né? Então, a gente nunca descobre, na hora da introdução, qual é a nossa história. Mas todo introdução, eu não posso demorar muito, porque isso não é uma aula da PEC, isso é só um seminário de dicas. Vamos lá. O esboço tem que ter alguns pontos principais. Qual o primeiro ponto principal, turma? Primeiro tem que vir que é a mesma que introdução. Você tem que ter introdução interessante. O que a introdução faz? Ela chama a atenção da criança para o que vai ser ensinado. Aqui, olha aqui, qual foi a introdução que nós fizemos aqui? A última viagem de Jesus de Cafarnaum a Jerusalém. Geralmente eu começo usando aquele mapa, dizendo para as crianças onde Jesus estava. E ele ia fazer uma viagem. E ele ia chegar até Jerusalém. Só que no caminho, uma pessoa precisava muito encontrar Jesus. Turma, vamos descobrir na história de hoje quem era essa pessoa e o que foi que aconteceu com ela. Entenderam? Você chamou, deixou as crianças no estado de curiosidade, de expectativa. Vamos descobrir, turma? Aí as crianças, enquanto você está contando a história, eles vão descobrindo. Mas, na história, você tem todo o andamento. O andamento é o desenrolar dos fatos, que é exatamente esse andamento, ele é gerado daquela lista que vocês fizeram, lembram? Que antes você fez aquela lista de todos os acontecimentos da história? O andamento está ali.
Mas toda história que a gente conta tem um ponto bem alto na história, né? Que é quando se diz a coisa que todo mundo está esperando. O que é que vocês acham que vai acontecer na história de Zaqueu? Hã? Ah, Jesus vai chegar lá e Jesus vai dizer, hoje houve salvação nessa casa. E, finalmente, você termina a história com a conclusão. A conclusão é rápida e são os últimos fatos da história que você coloca na conclusão. E isso é a base, é o básico. Vamos olhar a história de Zaqueu, já com andamento, já com todo o esqueleto, esboço. Em cima, geralmente, você coloca o versículo para memorizar também. Como o espaço era pequeno, eu não coloquei, não era a ênfase da agora. Você coloca o título da lição, coloca a referência bíblica ou as referências bíblicas, coloca uma introdução e então vem o andamento, que vai até o final, chegando ao clímax da história, ao clímax e à conclusão. Para você poder desenvolver bem essa história, sendo ela uma história evangelística, nós vamos colocar dentro dessa história o plano da salvação. Em qualquer lição evangelística, eu tenho que colocar a mensagem de salvação. Os irmãos sabem qual é a essência da mensagem de salvação? Eu tenho que falar para a criança sobre o quê? O amor de Deus. Sobre o que mais? O pecado. O que mais? A morte de Cristo em nosso lugar por causa do pecado. Eu tenho que fazer um apelo e tenho que dar um aconselhamento. Gente, é isso. Na nossa sexta dica, eu vou dizer para vocês o seguinte: contemple a necessidade da criança não salva. Inclua o evangelho. Vamos olhar aqui rapidinho o que é o evangelho. Inclua a mensagem de salvação. Qual é ela? Vamos lá comigo? O amor de Deus, João 3,16. Tem milhares de outras referências. Depois, falar sobre o pecado, que é a necessidade da criança, Romanos 3,23. A obra de Cristo, sua morte e ressurreição. O presente da salvação que deve ser recebido, que é feito no apelo, no convite. E, finalmente, a segurança de salvação que nós damos na hora do aconselhamento para a criança. Olha, agora minha pergunta é: como é que eu vou colocar tudo isso dentro de uma lição? Se a lição é evangelística, ela tem que ter tudo isso. Se você pegar uma caneta e um lápis e um caderno num domingo de noite, quando o pastor estiver pregando, quer ver, olha, ele coloca tudo isso no sermão dele. Agora, nós vamos para frente das crianças, contamos a história de Zaqueu, subimos em cima de cadeira, subimos em cima de mesa, mas não apresenta a mensagem completa do evangelho. Só faz dramatizar. Isso é evangelho? Não. Irmãos, nós não somos contadores de história. Nós somos evangelistas de crianças. É essa a nossa tarefa. O que vai salvar as crianças não é conhecer as histórias. A SBT também conta a história da Bíblia. Mas salva alguma criança lá? Não salva. Porque eles só estão narrando fatos. A nossa responsabilidade é evangelizar os meninos, fazer apelo. Eu me lembro de um pastor que ele disse: eu faço apelo toda a aula. Por quê? Eu boto a turma para orar. Porque entre esses que estão orando, vai ter um que é sincero. E vai ter um que vai fazer um compromisso com Deus. E vai ter salvo naquela reunião. Irmão, nós somos evangelistas. Nós somos pessoas que estão resgatando crianças das trevas para a luz, para o conhecimento da verdade. De repente, você encontra uma pessoa que diz: olha, a senhora evangelizou um menino lá na rua, lá na sua cidade. Há não sei quantos anos atrás, esse homem hoje é meu pastor, é o líder da minha congregação, acabei de saber isso bem aqui. Eu saía de manhã, eu saía de tarde, lá de casa, da casa do meu pai, que meu pai era pastor em Colinas, eu pegava um flanelógrafo, não, que eu não tinha flanelógrafo, eu pegava um pedaço de papelão em um cenário desse, comprei lição, isso, irmãos, nos anos antes de 70, 68, 69, antes de 70, bem jovenzinha. Já descobriram que eu tenho bastante idade, né? Pois bem, eu saía com um desses flanelógrafos, eu ia para a feira, uma feira desabitada de tarde. Sentava lá, reunia aqueles meninozinhos. Quando eles me viam aqui no começo da rua, eles pegavam um banquinho na sua casa, que a gente chama tamborete lá no Maranhão, botavam na cabeça, eles iam na minha frente, aquela fileira de mim, cada um com um tamborete na cabeça. Quando chegava lá na feira, aquela feira deserta de tarde, porque só tinha feira de manhã, eles sentavam lá e lá eu ensinava as histórias da Bíblia. Hoje eu acho aqui uma neta que recebeu Jesus através de um desses meninos que eu evangelizei lá. Pois bem, irmãos, é isso. Nós evangelizamos e nós nem sabemos, porque o vento sopra onde ele quer.
Agora, nossa responsabilidade, irmãos, é evangelizar de verdade. Por isso, vamos em frente, porque tem coisa para a gente aprender aqui. Vamos lá. O que eu faço para fazer dessa lição uma lição evangelística? Presta bem atenção, por favor, 3 coisas importantes. Quando você vai contar uma lição, uma história para a criança, você vai procurar ver nessa história qual é o problema do personagem principal. Eu pergunto, na história do cego de Jericó, qual era o problema do cego de Jericó? Ele era? Jesus resolveu o problema dele? Resolveu. O cego voltou a ver. Qual era o problema dele, então? Ele era cego. Aí eu pego e digo, aquele homem tinha um problema. Você também tem. Aí eu pulo da história e aplico na vida da criança. Vamos olhar de Zaqueu aqui. Qual era o problema de Zaqueu mesmo? É porque ele era baixo? Não. É porque ele era ele fazia coisa errada. Gente, Zaqueu tinha alguma coisa além de ser ladrão. Ele era infiel ao povo de Deus. Porque ele servia ao povo romano. O povo de Israel, lembra aqui da história do Brasil, lá antigamente? Um brasileiro servindo para a corte portuguesa. Os brasileiros ficavam zangados, né? Não? Aí, tirando nosso dinheiro, mandando para Portugal. Pois bem, Zaqueu fazia isso. Pegava o dinheiro do povo e mandava para Roma. Catava o dinheiro do povo e mandava para Roma. E o que ele não mandava para lá, ele ficava, botava no bolso. Então, era um sujeito de vida muito suja. Era esse o problema de Zaqueu. Zaqueu tinha um problema muito sério. Ele era infiel. Infiel porque roubava, mas era infiel também porque servia aos inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus tinha raiva dele. Então, vamos lá. Esse era o problema de Zaqueu. Eu pego e coloco o coraçãozinho escuro lá. Esse coraçãozinho escuro me lembra que eu vou falar nesse lugar, quando eu vejo aquele símbolo no meu esboço, eu já sei que aqui nesse lugar eu vou falar sobre só o pecado, só o pecado na vida do personagem principal? Não. O pecado na vida da criança. Aí eu pego, veja aqui, ó, como foi que nós colocamos aqui. Zaqueu quer ver Jesus, mas o povo não deixa. Aí eu vou fazer uma pequena ligação. A ligação é uma frasezinha que a gente faz só para não dar um pulo direto, a gente se molha antes. Vamos lá. Qual era o maior problema de Zaqueu, crianças? Será que era a estatura? Não. Eram as coisas erradas que ele fazia. Mas sabe de uma coisa? Você também faz coisas erradas. E isso é pecado. Sabe o que é pecado? Olha os passos que nós damos logo depois para entrar na aplicação da mensagem na vida da criança. Eu vou falar o pecado de Zaqueu, depois eu falo o pecado da criança. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz que não agrada a Deus. Irmãos, o que é pecado? É coisas que nós fazemos que desagradam ao nosso Deus. É contra Deus o pecado. Pode afetar horizontalmente, mas a maior implicação do pecado é contra o Senhor. A criança tem que saber isso, que quando ela pega o doce escondido da mamãe, ela está pecando contra Deus. Ah, professor, mas nós vamos falar isso para a criança, desde pequeno. É sim, pecado é pecado. E o pecado separa a gente de Deus. Vamos lá. Aí você pega exemplo na vida da criança que são pecado. O que é que criança faz que é pecado? Mentir, desobedecer, falar palavrão e muitas outras coisas que eles nem dizem, né? Muitas outras coisas. Pois bem, o pecado nos separa de Deus. E o pecado tem que ser castigado. Essas coisas todas são verdades que eu tenho que ensinar para a criança. E eu devo sempre falar essas verdades baseado em um versículo da Bíblia. Porque eu não tenho... Eu não sei, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Vocês já viram criança que diz que não é pecador? Já? Como é que você convence ela que ela é pecadora? Ah, porque a gente diz assim, já encontrei menino que eu digo assim, você tem pecado, não tem? Sabe disso, né? Não, tia, não tenho pecado, não. Mas seu irmão tem. Ah, tem. Ele é muito pecador, tia. Olha, ele faz isso com a mamãe. Mas eu não faço, não, tia, não sou pecado, não. Então, ele acha que o irmão tem, mas ele não. O que eu faço com a criança que diz que não tem pecado? Ah, tá bom. Não é a tia que está dizendo que você tem pecado, não? Sabe quem é que diz que você tem pecado? Deus. Deus mente? Não. Então, você tem pecado. Então, convence a criança pela palavra. E a criança peca por quê? Por que a gente peca? Por causa da
Natureza, vontade de fazer o errado. Eu me lembro quando a gente era criança, eu dizia, nunca mais eu vou pecar. Aí, volta e meia, eu estava fazendo as mesmas coisas. Até adulto também faz isso. Então, a natureza nos empurra, e a criança tem que saber, e isso também, isso é doutrina, irmãos. E o pecado tem um castigo. Aí eu volto para a história e eu digo, por causa do pecado, você faz coisa errada, como Zaqueu fazia. Há algum momento onde eu posso falar sobre o amor de Deus por Zaqueu, turma? Quando é que eu posso falar sobre o amor de Deus por Zaqueu? Sim, senhora. Quando Jesus vê Zaqueu lá em cima da árvore e fala com ele. Ei, Zaqueu, desce daí, que eu vou lá na tua casa hoje. Lá escondidinho. Ah, criança, você sabe de uma coisa? Deus também sabe tudo a seu respeito. Ele sabe seu nome. Eu não sei, mas Deus sabe seu nome. Sabe onde você mora. Sabe as dificuldades que você enfrenta. E esse Deus que conhece tudo sobre você, Ele ama demais você. E Ele está atrás de você. Ele estava atrás daquele homem pecador que ninguém gostava. Pois Jesus estava lá atrás dele, Ele também ama você. Deixa a criança sair daquela aula banhada por esse amor. Nós temos base bíblica para dizer para a criança que Deus a ama? Temos, é muita. Que base bíblica nós temos? Vamos lá. João 3,16. Outro? Jeremias 33. Isso aí é o João 3,16, né? E você vai encontrar muito. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido. Com amor eterno eu te amei. E assim por diante. Então, esse Deus que ama tanto você, que criou você, Ele é santo, Ele mora no céu. Ele quer que um dia você vá morar lá com Ele. Deus sabe tudo sobre você, assim como conhecia Zaqueu, antes dele estar escondido naquela árvore. Aí você volta para a lição. Gente, ser professor, de certa maneira, é ser artista. Porque nós temos que contar a história de tal maneira que as crianças nem notem que a gente está aplicando a verdade na vida dela. Sabe aquele truque que nós temos quando somos mães? Você quer dar o remédio para o menino? Aí você dissolve na laranjada? Pois é, você pode fazer isso, pegar a lição bíblica e tê-la como instrumento de aplicar e fazer a criança absorver essas verdades naturalmente enquanto você conta a história. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente já está acostumado a fazer, sabe o quê? Conta a história de Zaqueu todinha. Depois que acaba, você diz, bem, criança, você também é pecador como Zaqueu. Aí você prega depois da lição, e a criança não escuta mais você, porque ela não está mais interessada. Então, a hora de fazer isso é onde? No decorrer da história. Vamos continuar a história de Zaqueu? Zaqueu desce e recebe Jesus em casa. Qual era o problema de Zaqueu, turma? Ele era muito pecador, muito erradão. Pois bem, e o povo reclama por Jesus ter ido à casa de um pecador. Mas Jesus estava na casa de Zaqueu por quê? Porque ele veio buscar e veio salvar quem estava perdido. Aí eu entro com a pergunta para as crianças. Eu digo para eles, Jesus veio ao mundo e foi lá na casa de Zaqueu por quê? Ele veio e foi procurar quem estava perdido. Aí aqui nesse momento eu aplico a verdade da morte de Cristo em nosso lugar. Eu falo sobre Jesus, o perfeito Filho de Deus, a necessidade, o nascimento, o ministério de Jesus, o sofrimento voluntário dele, como ele derramou seu sangue, como ele morreu e ressuscitou, tem sempre a base bíblica. E eu termino então dizendo, por causa das pessoas pecadoras, como você e Zaqueu, é que Jesus veio a este mundo. Terminei de aplicar toda a súmula do Evangelho dentro da lição enquanto eu estou contando. Depois, eu faço o convite. No final, eu faço o convite, que nós vamos ver logo mais um convite, e fazemos o aconselhamento para a criança. Olha, irmãos, a criança pode aceitar e pode não aceitar, mas se você fizer bem direitinho, o Espírito Santo vai usar você e vai aplicar a verdade no coração da criança. Eu acho que eu vou até pular a dica aqui, porque eu estou na sexta, né? Eu vou pular a dica que eu quero já dar para vocês aqui, uma outra dica, que é a que se faz logo depois que a criança aceita Jesus. Logo depois que você termina de contar a lição evangelística.
Quando você acaba de fazer a lição evangelística, vamos saltar a dica número 7, tá? Que eu vou já voltar para ela. O que eu faço logo que eu termino de apresentar a lição evangelística? Logo que eu termino de apresentar a lição evangelística, eu faço o convite para a criança não salva. Só dica. Presta bem atenção, essa é a dica de número 8. Como é que a gente faz convite para as crianças? Hoje à tarde eu quero saber qual pecador que quer se entregar para Jesus. Levanta a mão. É assim? Não. Existe uma maneira bem bonitinha como você pode apresentar para a criança entender direitinho. Vamos ver qual é. Primeiro, você faz uma rápida revisão da obra de Cristo em favor dela. Olha, Jesus é o perfeito Filho de Deus que veio a este mundo. Tem um modelo completinho aqui atrás, olha. O Senhor Jesus veio a esse mundo salvar o perdido. Perdido como você, perdido como Zaqueu. Por isso, Jesus sofreu o castigo na cruz em seu lugar. Morreu, foi sepultado, ressuscitou. Agora, Jesus está no céu e quer perdoar seus pecados para você ser salvo também. O que eu fiz aqui? Eu dei uma rápida revisão do plano da salvação para a criança. Não é hora mais de pregar, você já pregou durante a lição. Agora é hora de fazer o apelo. Então, você começa o apelo fazendo uma breve revisão da mensagem de salvação. Aí você pega a sua Bíblia, olha aí, usar um versículo e explicar. Pega uma Bíblia, abre em Atos 16, 31, por exemplo, e diz, aqui na Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aí você explica o que significa crer. Nós temos uma definição bem boazinha para dar para as crianças. Olha, crer é reconhecer que você é pecador. Saber que você não pode se salvar, mas Jesus já fez tudo para você quando morreu na cruz. E agora, tu só precisa receber o que Jesus fez. Isso é crer. Aí eu pergunto à criança, mandei ela baixar a cabecinha, fechar os seus olhos, e eu pergunto, se você quer crer em Jesus para ser salvo, levante uma das suas mãos. A criança vai estar de cabecinha baixa e olhos fechados. Aí você diz, você que levantou a mão, fica aqui na frente. Depois da classe, vou mostrar pela Bíblia como crer em Jesus e ser salvo. Vocês viram o que está em evidência? Crer, 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 crer e crer. A criança vai entender porque você frisou o fato, crer em Jesus. Agora, a criança que não vai entender e vai levantar a mão sem saber, vai. Mas vai ter aquela sincera que vai dizer, eu quero receber Jesus. E que naquela hora ela está sendo sincera diante do Senhor e aquela alma é salva e resgatada. Essa é a dica de número 8. Vamos voltar para o resto da lição. Eu saltei só para fazer a conexão entre aquilo que nós já estávamos fazendo. Depois que você contemplou a criança não salva, agora nós temos os últimos minutos para nós pensarmos na criança salva. Olha, a maneira de preparar a lição para a criança salva e a criança não salva obedece o mesmo esquema. Você lê a Bíblia, pergunta, faz as perguntas, quem é o personagem principal, qual o problema do personagem principal, como foi resolvido. Você estuda o texto, consulta mapas, consulta enciclopédias, consulta comentários bíblicos, faz tudo bem direitinho. Qual a hora que muda? Na lição de crescimento, nós temos que concentrar-nos no ensino. Vocês sabem que tem classes que tem mais crianças salvas do que não salvas, não é verdade? Agora, você tem que fazer o levantamento. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando numa classe de meninos que são filhos de pastores, de líderes da igreja, mas que nunca fizeram decisão. Tem que pegar, fazer, como é que se diz assim, perguntar pessoalmente. Você já recebeu Jesus? Você lembra de quando você recebeu Jesus? Você lembra? Lembra? Pois é. Então, a criança tem que saber, ter certeza da sua salvação. Senão, você está dando comidinha para defunto. Se você der alimento para a criança que não recebeu Jesus, você está obrigando um defunto a comer. Então, não é isso. É levar primeiro a criança a Cristo, depois que a criança recebe a Cristo, ela pode ser alimentada. Aí você vai concentrar-se no ensino para a criança salva. Vamos olhar. Na lição de crescimento, vai ter o que nós chamamos o ensino principal. Será que vocês vão lembrar de tudo isso? É muita coisa, né? O que é o ensino principal? O ensino principal é aquela verdade central que eu vou querer deixar gravada aqui na cabeça do menino. Essas coisas que eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Vai deixar bem inculcadinha. Então, é a verdade espiritual, a
aplicada à vida da criança e enfatizada várias vezes durante a lição bíblica. Esse é o ensino principal. Ele não aparece só uma vez, ele aparece várias vezes, bem repetidinho, que é para a criança fixar bem. Para ele sair da classe, e quando você perguntar, meu filho, o que foi que você aprendeu hoje? Ele vai dizer, mãe, sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que quando a gente está numa dificuldade muito grande, a gente tem que falar com Deus e pedir para Ele nos ajudar. Aí, se essa criança aprendeu, a verdade se tornou espiritual para ele. E ele sabe como agir na hora que ele estiver na hora de dificuldade. Esse é o meu ensino. Eu tenho que ter um objetivo. Mas vamos ver aqui na lição de Elias, que é a lição baseada no capítulo 19 de 1 Reis 19, aquela história de Elias, quando ele é perseguido por Jezabel. Você lembra dessa história? Que ele se esconde? Pois bem, vamos chegar lá. Nessa lição tem o ensino principal. Deus é poderoso para cuidar de você quando você enfrentar uma situação difícil. Criança enfrenta situação difícil. Ela precisa saber que tem uma pessoa que cuida dela, até quando a mamãe não estiver perto. Pois é, porque Deus é esse que cuida de mim quando mamãe e papai não estão perto. Ou quando eu não tenho papai e mamãe para cuidar de mim. Esses dias, uma das nossas professoras disse que chegou com a criança e a criança disse assim, sua mãe veio? Disse, não, mamãe veio não, quem veio foi minha avó, mas ela é minha mãe. Mas como é que sua avó é sua mãe? Tia, eu conto depois. Aí ele contou para a professora, disse, é porque quando eu nasci, minha mãe quis me matar. Aí quem cuidou de mim foi minha avó. Então, ela é minha mãe. Entenderam? Saber que tem alguém que cuida dela. Agora, se depois ela souber, essa pessoa cuidou de você, além da vovó, foi Deus. Ele guardou sua vida, não deixou a mamãe matar você. Deus cuidou de você, entende? A verdade entranha no coraçãozinho dela. Deus é poderoso. Base bíblica, porque toda verdade que eu ensino para a criança tem que ter versículo e capítulo. Tem que estar aqui na Bíblia. Vamos lá. Hebreus 13:6 diz, o Senhor é meu ajudador, eu não temerei. Ai, que coisa boa ter filho corajoso desse jeito, né? Eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Eu lembro do Dudu. O Dudu é filho do Adolfo e da Fátima, lá em Moçambique. Ele era pequenininho assim. Aí a Flora chegou lá, que é outra missionária lá, e disse assim, Dudu, se teu pai e tua mãe morrer, o que é que vai ser feito de ti, hein? Ele disse, mana Flora, Deus cuida de mim. Pronto. Desde uns 6 anos. Eu não tenho medo se papai e mamãe morrer, Deus cuida de mim. Vive no meio dos muçulmanos. Pois esse menino já aprendeu que Deus cuida dele. Então, essa é a verdade inculcada no coração da criança. Mas vamos lá. Qual o objetivo que eu tenho com a minha lição? Eu tenho que ter um objetivo bem claro quando eu ensino uma lição. Irmãos, às vezes a gente se perde, né? Só conta a história, não tem nada disso. Mas na lição de crescimento tem que ter objetivo. Qual é o meu objetivo nessa história de Elias, do profeta Elias? Meu objetivo é aquilo que eu espero que a criança faça depois que eu ensino. Vamos ver. Qual é o meu objetivo? A criança salva, vai falar com Deus e repetir o versículo. O Senhor é meu ajudador, não temerei. Quando eu estiver enfrentando uma situação difícil durante essa semana. O que é que eu quero alcançar na criança? É que ela, na hora que ela estiver numa situação muito difícil, ela vai fazer o quê? Vai repetir o versículo que ela aprendeu na classe. O Senhor é o meu ajudador, eu não vou temer. É possível uma criança fazer isso? Quando ela estiver na rua, cercada de tanta dificuldade, é possível, sim. O Senhor é meu ajudador. Vamos, então. Eu não vou agora dar os detalhes de como fazer uma lição de crescimento. Mas eu vou contar a história de uma lição de crescimento para vocês. Tá bom? Vamos lá. Vocês estão agora com o esboço da lição de Elias na mão. Estão lá? Todo mundo já pegou? Onde diz Elias na caverna. Zaqueu é evangelística. Natanael ainda não entregou, não? É porque nós temos pressa. Vocês vão encontrar várias histórias para serem usadas no flanelógrafo, ali na APEC. Hoje em dia, as histórias de flanelógrafo ficaram paradas há algum tempo, mas elas reviveram. E sabe o que aconteceu? As crianças são verdadeiros apaixonados da lição de flanelógrafo. Eu vou contar a lição usando o flanelógrafo, mas eu preparei a mesma lição no PowerPoint só para facilitar a vida de vocês. Eu fiquei com medo do flanelógrafo ser pequeno,
porque isso aqui é para ser contado numa sala de aula pequena, né, de poucas crianças. Mas, como o nosso auditório é grande, eu preparei, então, para o Data Show também. Lembrem que eu tenho um ensino principal e eu tenho um objetivo com essa lição. Então, eu vou, durante a minha lição, enquanto eu conto a história, eu vou procurar fazer com que a criança entenda que Deus é o seu ajudador, como ele foi o ajudador de Elias. Foi? É bom cada um seguir e olhando, quando ela vai escutando, seguir o posto. Olha, vamos botando o dedo, vou fazer como criança, tá? Bota o dedinho, vamos acompanhando o esboço da professora. Eu não sei o que acontece quando o professor está aqui na frente contando história, vocês ficam assim. Ouvindo a história, esquece que tem uma tarefa. Mas vocês têm uma tarefa. Vamos lá. Vocês vão seguir direitinho o esboço, tá bom? Porque eu estou dando uma aula, agora não teórica, eu estou dando uma aula prática de como se faz uma lição de crescimento. E vocês são minhas crianças agora. Estão prontos, crianças? Tá bom. Vocês lembram, vocês podem me ajudar a lembrar algumas situações difíceis que Elias passou bem no comecinho do seu ministério? Quem era o rei do tempo de Elias? Acabe. Como era o nome da mulher do rei? Uma mulher bondosa. Ah, não, ela era terrível. Pois bem, o que foi uma coisa que aconteceu bem no comecinho do ministério de Elias? Houve uma grande seca. Quantos anos foram os anos da seca? 3 anos e meio. Elias passou fome no tempo da seca? Não. Deus mandou ele para onde? Para o ribeiro de Querite. Depois mandou para a casa daquela viúva, não foi? E depois, quando Elias apareceu, o Acabe pegou e matou Elias? Não. Elias foi lá para o Monte Carmelo, confrontou os profetas de Baal e de Azerá, aqueles que eram todos súditos de Jezabel, e todos foram mortos. E neste dia começou, logo depois que isso aconteceu, começou a cair uma grande chuva. Naturalmente, Jezabel, lá no palácio, estava pensando, o Deus Baal mandou chuva. Porque, não sei se vocês sabem, crianças, mas Baal era o Deus da tempestade. E, acompanhe o esboço, por favor. E a Jezabel deve ter pensado, Baal mandou chuva. Nisso chega o rei ao palácio, e o rei chega e fala com Jezabel e diz, Jezabel, eu nem te conto. Olha, foi Elias, foi o Deus de Israel que mandou chuva. E ele passou a contar para a princesa, a rainha, tudo o que tinha acontecido no Monte Carmelo. Elias agora estava ainda lá em Jezreel, que era o lugar onde ficava o palácio de férias, o palácio de verão do Acabe com a Jezabel. E Elias estava lá porque ele tinha corrido para lá, inclusive, na frente do temporal. Elias tinha presenciado um grande milagre. Mas Jezabel ficou tão irada, mas tão irada, que ela chamou o seu servo e disse, eu quero mandar uma mensagem. Eu quero mandar uma mensagem para aquele profeta. Ele é culpado de tudo. E é o seguinte, diga a ele que amanhã Deus faça comigo o que ele quiser. Se amanhã, esta hora, Elias não estiver morto, ele vai morrer. E o mensageiro saiu, encontrou Elias talvez em algum lugar de repouso. Quando chegou lá, ele tinha a mensagem para Elias. A rainha Jezabel quer te matar. Imaginem como Elias se sentiu naquele momento. O que você faria se você estivesse no lugar de Elias? Elias estava diante de uma situação muito, muito difícil. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Elias sentiu medo. Medo de uma mulher. Depois de tudo que tinha acontecido, Elias sentiu medo. Eu pergunto, você já enfrentou uma situação difícil também? Já?
Pois eu quero falar com você que já é salvo, você que já conhece Jesus. Lembre que Deus é poderoso para cuidar de você quando enfrentar uma situação difícil. Elias, naquela hora, esqueceu que Deus era poderoso para cuidar dele. Mas você que já é salvo, lembre que Deus pode cuidar de você. Como poderia cuidar de Elias, seu servo, naquela hora da situação difícil? Mas o que é mesmo a situação difícil, turma? É aquela situação que você não pode fazer nada para resolver. E que possivelmente você vai sofrer muito. Mas lembra, Deus, ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. Deus, ele está presente. E ele também está com você na hora que você está numa situação de perigo. Naquela hora, Deus estava com seu servo Elias. E outra coisa, Deus, ele tem um braço muito forte. Tão forte, tão poderoso, que ele é capaz de livrar você quando você estiver diante de alguma situação que pode lhe causar medo, que pode lhe causar qualquer mal. E Deus pode livrar você. Embora a gente não possa vê-lo, mas ele está perto, cuidando de nós. Não é bom saber disso? Olha, a Bíblia diz aqui, em Salmo 46, 1, diz assim, Deus, ele é o nosso refúgio. Refúgio é aquele lugar onde eu posso me esconder. Deus é o nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. E um lugar bem presente na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Esse é o nosso Deus. Em que lugares que a gente encontra dificuldade? Em casa? Às vezes você tem pais separados, só tem briga lá na sua casa. Ou lá na escola, as crianças vivem perseguindo você. Ou na rua, às vezes, você passa por situação que você sente medo por causa de coisa ruim que quer pegar você. Eu não sei, eu não posso saber todas as situações difíceis que você atravessa. Mas lembre, você que já é salvo, que já conhece o Senhor, saiba disso. Deus, ele é poderoso para fazer o quê? Para cuidar de mim, quando eu estou no meio de um perigo, de uma situação difícil. Nunca esqueça dessa verdade, tá, turma? Não esquece disso. Por difícil que seja a situação, Deus está perto de você. Só que Elias esqueceu. E ele sentiu muito medo. Ele sentiu tanto medo, que em vez de procurar a proteção de Deus, sabe o que ele fez? Ele fugiu. A Bíblia diz que ele levantou-se de lá de Jezreel e ele fugiu para um lugar muito distante. Eu vou mostrar para vocês o mapa aqui, porque eu não tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Olha, ele estava aqui em cima, em Jezreel. Aqui em cima, vou mostrar para vocês. Olha, ele estava aqui em cima, estão vendo? Lá no norte de Israel. Ó. Isso aqui tudo é o país de Israel. E ele estava aqui em cima, na parte de Israel mesmo, porque aqui embaixo ficava Judá. Aí ele estava aqui em cima e ele saiu fugido, correndo com o servo dele. Fugiu. Quando ele chegou aqui em Berseba, aqui começava uma região de deserto. Lá em deserto, no lugar que é deserto, tem comida, tem água. O sol é muito quente, né? De noite é muito frio. Pois ele fugiu para lá. Parece que ele estava muito desesperado. Quando ele chegou em Berseba, ele disse para o servo dele, fica aí que eu vou sozinho. Não quero companhia. Como quem disse, se ela me pegar, me pega só, não vai te pegar também. A Bíblia não diz isso, mas ele saiu fugindo. Ficou com muito medo, continuou fugindo. Muito cansado, ele chega em um lugar. E ele está tão cansado, crianças, que ele acha, ali no deserto, às vezes tem o que a gente chama de oásis, né? Tinha uma árvorezinha chamada zimbro, e ele pegou e se deitou embaixo do zimbro. Ficou lá deitado. Mas enquanto ele estava deitado, ele estava muito desgostoso. Muito desgostoso. Sabe o que ele fez? Ele orou. Você vai dizer, ainda bem que Elias orou. Mas sabe qual foi a oração dele? Ele orou dizendo, oh Deus, eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que meu pai e minha mãe. Eles já morreram, eu também quero morrer. Por favor, Senhor, me leva. Eu não quero mais viver. Estava muito abatido. Só que naquela deitada que ele deu embaixo da árvore, ele dormiu. E ele dormiu profundamente. Ele estava muito cansado. E ele dormiu profundamente. Quando, de repente, ele está dormindo, aí chega perto dele. Bota aí. Elias, acorda. O anjo chegou, tocou nele e acordou o profeta. E quando ele acordou, sabe o que ele viu? Ele viu ali pertinho dele umas brasas com
pão sendo assado e uma vasilha com água para ele beber. Ai, Deus estava cuidando de Elias, não estava? Ai, como Deus é bom. Eu posso ver que Deus amava seu servo. Sabe de uma coisa? Deus também ama você. Por difícil que seja a situação que você está atravessando, Deus ama você. Ele tem um amor profundo por você. A Bíblia diz que com um amor eterno Ele te amou. E aqui nesse lugar, turma, vocês são professores agora, você coloca todo o plano de salvação para a criança que ainda não é salva. Porque nas lições de crescimento, nós concentramos a mensagem de salvação em um único lugar. Em vez de espalhá-la pela lição, a gente concentra num único lugar. Foi Ele que criou você. Ele mandou do céu o seu Filho, o Senhor Jesus, para resolver o seu problema de pecado. E o nosso Salvador morreu, ressuscitou e hoje está vivo. E Ele pode perdoar os seus pecados e fazer de você um filho de Deus. Deus ama você. Experimente esse amor de Deus, hoje ainda na nossa classe, porque no fim você vai fazer o apelo, tá? Mas agora não. Esse mesmo Deus cuidava do seu servo Elias. Depois de Elias dormir e acordar de novo, o anjo apareceu pela segunda vez e deu de novo comida para Elias. E ainda disse uma coisa para ele, disse, olha, vai ser muito longa a tua caminhada. Tu vai ter que caminhar muito nesse deserto, então come e bebe. Elias comeu, bebeu, dormiu. E agora? O que ele vai fazer? Ah, criança, eu não conto para vocês. Olha aqui o que foi que ele fez. Dá uma olhada aqui nesse mapa. Dá uma olhada comigo aqui no mapa. O que foi que Elias fez? Ele, depois que ele bebeu e comeu, ele estava aqui em Berseba, não foi? Ele veio aqui para o deserto. Essa região aqui era de deserto. E ele caminhou, sabe quantos quilômetros? 450 quilômetros até chegar aqui nesse lugar. No Monte Sinai. Eu vou dar um chocolate, não tem, não posso prometer. Para quem me dizer o que foi que aconteceu no Monte Sinai, no passado? Foi o que tinha acontecido no Monte Sinai? Ah, Moisés, antes daquele encontro com Deus, lembra? Lá no Monte Sinai, até de lá, que o rosto dele desceu brilhando. Eu não sei porque a Bíblia não diz, mas Elias foi para lá. Ele andou 40 dias e 40 noites. Um dia para cada ano dos israelitas no deserto. E chegou lá no monte. E quando ele chegou lá, nem conto para você o que ele fez. Já devia ter saído do quarto. Ele chegou lá. E ele encontrou no monte uma caverna. Quem sabe me dizer o que é uma caverna? Um buraco na pedra, né? E naquela pedra ele entrou e se escondeu e ficou lá. Lá ele passou a noite na caverna, naquele buraco dentro daquela pedra, talvez escuro, sentindo frio. E quando ele está lá, ele escuta alguém falando com ele. E alguém faz uma pergunta para ele e diz assim, que fazes aqui, Elias? O que Elias estava fazendo lá, turma? Vocês lembram? Estava se escondendo de quem? De uma mulher, estava lá escondido. O que fazes aqui, Elias? Eita, turma, Deus achou Elias. Não é bom pensar isso? Deus estava atrás dele, Deus o encontrou. Ah, e você que já é salvo? Sabe de uma coisa? Deus queria que Elias soubesse que ele estava pertinho dele. E Deus também quer que você saiba que Ele está pertinho de você quando você enfrenta uma dificuldade. E não somente está pertinho de você, mas Ele pode cuidar de você na hora que você está com dificuldade. Hoje, na nossa classe, nós aprendemos o versículo, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Vamos dizer comigo? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Muito bem. Você não vai temer o quê? Quando estiver em casa, que tiver problemas em casa.
Quando estiver na escola, tiver problema na escola, quando estiver na rua, que enfrentar dificuldades na rua, você vai lembrar e vai repetir baixinho: o Senhor é o meu ajudador, eu não vou temer. E sabe, se você crê em Deus dessa maneira, Ele realmente vai ajudar você. Não é bom saber que Deus está perto da gente? Na hora que a gente enfrenta uma dificuldade, é muito bom. Naquela noite, Elias passou ainda a noite na caverna, muito deprimido. Deus então disse para ele: Elias, vem para fora. A gente não sabe se Elias saiu ou se ele continuou dentro daquela caverna. Parece que ele saiu e ele começou a ouvir algumas coisas. E ele tornou a voltar para a caverna. O que foi que ele ouviu ali naquele lugar? Primeiro, veio um vento muito forte. Vocês podem me ajudar a fazer o barulho de um vento? Vamos lá. E diz que esse vento quebrava as pedras, quebrando pedra. Vocês lembram que Elias já tinha escutado um vento na lição passada? Aquele vento da tempestade? Ele tinha escutado o vento. Depois Elias viu um terremoto. Como é que acontece quando tem um terremoto, criança? Vamos lá. Como é? E treme tudo, né? Treme tudo. A caverna tremia. E Elias lá dentro. Elias não reconheceu Deus através daquelas manifestações, embora fosse Deus. Depois veio um grande fogo. Vocês lembram que Elias também tinha presenciado fogo lá atrás, no Monte Carmelo? Mas ele ficou lá dentro só vendo aquele fogo. Diz que o fogo passava e lambia tudo ao redor da caverna. E quando ele está ali, no meio daquele barulho, de repente, ele escuta uma voz que diz que era uma voz tão suave, que era quase como um murmúrio, uma voz doce, mansa e delicada. E aquela voz repete a pergunta: que fazes aqui, Elias? Elias reconheceu a voz do seu Deus cuidador. E ele disse: Deus, tu não sabe o que está acontecendo comigo. E ele botou para fora todas as suas mágoas. Ele contou para Deus todas as suas dificuldades, tudo que tinha acontecido nos últimos dias, a perseguição de Jezabel, o que tinha acontecido no Monte Carmelo. E disse: Senhor, sabe uma coisa? Eu estou sozinho. O Senhor nem sabe, só ficou só eu sozinho. Era um lamento só. Aí Deus disse: vem para fora, Elias. E Elias saiu da caverna. Turma, ele veio para fora. E Deus começou a falar para ele. E eu acho interessante pensar que a primeira coisa que Deus disse para Elias, sabe o que foi? Volta. Ele tinha ido, o problema dele era fugir de medo. Agora ele tinha que voltar com coragem. Estava resolvido o seu problema, Deus tinha resolvido. Disse: volta. Volta porque tu tens uma missão. A missão dele era muito grande, eu não vou contar para vocês agora, porque vocês podem aprender nas próximas aulas. Mas uma das coisas que ele ia fazer, ele ia escolher um substituto. Sabe quem era esse substituto? Era Eliseu, um jovem que estava no campo cuidando do gado do seu pai. Diz que ele era de uma família muito abastada. Ele tinha mais ou menos 12 juntas de bois. Quer dizer, ele tinha umas 24 animais, bois que puxavam arado. Ele estava cuidando do campo. E Elias chegou perto dele, pegou o seu manto, ele usava sempre aquele manto. Ele pegou o seu manto e ele jogou sobre Eliseu. Vamos tirar a caverna daqui, porque não é mais na caverna. Então ele voltou para lá, jogou o manto sobre Eliseu. Quando ele jogou o manto sobre Eliseu, Eliseu entendeu que agora ele seria o quê? Sucessor, o servo de Elias. E ele passou mais ou menos 10 anos servindo Elias. Deus ainda usou seu servo por muito tempo. Que maravilha! O profeta havia aprendido a lição. Deus estava com ele. E você que já é salvo, hein? Como é que vai ser? Aprendeu a lição também? Quer dizer que na hora que você estiver com dificuldade, você vai lembrar de uma coisa: Deus, ele é poderoso para cuidar de você quando enfrentar uma situação muito difícil. Quer seja em casa, na rua, na escola, em todas essas situações. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você estiver numa situação difícil, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar bem quietinho, vai parar e vai repetir o versículo que nós aprendemos hoje. Como é que diz o versículo?
Muito bem. E aí você vai sentir medo? Não, porque você sabe que tem uma pessoa poderosa ao seu lado. E durante essa semana, sabe o que é que você vai fazer? Você vai levar para casa esse cartãozinho. Nesse cartãozinho tem o versículo que nós aprendemos hoje. E cada vez que você tiver medo e você fizer a oração, você vai colar um rostinho alegre. Tá bom? Fez a oração, aí você lembra, eu preciso colar o meu rostinho alegre, porque eu já fiz minha oração e Deus já está cuidando de mim. Segundo dia, segunda vez, outro rostinho. No final da semana, quando você chegar aqui na classe, você chega e me conta qual foi a sua experiência essa semana, tá bom? Isso aqui se chama, irmãos, uma tarefa que a gente dá para a criança salva. Chama-se desafio. Você sabe que criança gosta de desafio? Pois é, essa aqui é a nossa penúltima dica. Você vai dizer para a criança isso. Olha, convide a criança salva à ação. Baseado no ensino principal, dê uma tarefa prática para a criança fazer durante a semana. Essa aqui é a 9ª dica. Tá? Aí, depois disso, você vai dar o 10º passo, que é compartilhe a sua lição com confiança e no poder do Espírito Santo. Assim também, vamos dizer junto o nosso versículo? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 11. Vai voltar vazia a sua tarefa com as crianças? Não, vai ter resultado. E um dia, mais cedo ou mais tarde, alguém diz, você me levou a Jesus. Vamos só revisar aqui, rapidinho. Vamos lá. Qual a primeira tarefa, a primeira dica? Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Com o desafio, tá bom? Com ensino a criança salva. 8, convide os salvos à ação através do desafio e compartilhe confiante no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos que as coisas que ficam na nossa mente são tão facilmente dissipadas, mas rogamos que aquilo que ouvimos hoje à tarde, enquanto preparamos nossas lições daqui para frente, nós possamos lembrar que, pelo menos, não somos mero contadores de história, mas somos professores dos ensinamentos preciosos da Tua Palavra e estamos construindo vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.